Nós temos aí, Renato, imagens do gabinete da presidência do Senado, onde assessores e também parlamentares aguardam a abertura da sessão solene do Congresso Nacional, que vai celebrar os 30 anos da Carta Magna de 1988. Renato, lembrando aqui, foi a Constituição de 88 que permitiu também essa configuração que nós temos hoje, né? De 27 estados e 26 estados e o Distrito Federal, e também do número de parlamentares, né? 81 senadores e 513 deputados federais, sendo que o limite foi dado para a maior bancada, que é de São Paulo, 70, e o menor de vários estados, né, que é 8 deputados federais. Isso pode ser modificado? Tem a questão do aumento populacional nesses últimos 30 anos. Como é que você acompanha isso? Pode ser modificado. Inclusive, já foi modificado ao longo de nossa história. Se você observar o parlamento brasileiro em outros momentos, ele tinha menos congressistas. Ok. Só lembrando aí, o presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro, com o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, se dirigindo ao plenário da Câmara dos Deputados para dar início aos trabalhos desta sessão solene que celebra os 30 anos da Constituição de 1988. Além deles, outros parlamentares e também assessores acompanhando esse trajeto da presidência do Senado até o plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados. Sim, mas se cobra isso, né, Renato? Sim. Se cobra uma atualização do número de representantes. Sim. Tende a vingar isso? Porque já há uma demanda também para que se reduza. Exatamente. Né? São demandas que são opostas nesse sentido, mas que o que é importante a gente entender... Qual que é a funcionalidade disso? A ideia de que você tem que ter os estados menores, em termos de população, eles têm que ter uma representação mínima, a ponto que a voz deles seja ouvida no parlamento. Então, esse número mínimo é fundamental. E o número máximo também para que estados de grande população, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, enfim, que são estados de grande população, de grande contingente populacional, e esses também não ditem os rumos da política brasileira, do país, da nação, no seu todo, só em relação aos seus interesses regionais ou estaduais, digamos assim. Então, esse equilíbrio é fundamental. E, claro, que aí, mais uma vez, entra, assim, sempre o Congresso Nacional como soberano para justamente delinear qual que é o equilíbrio de forças ideal. Tem sempre, se levanta a questão dos custos também, evidentemente, isso é um debate contínuo, mas o cálculo não pode ser uma representação muito pequena, de modo que eclipse estados menores, ela não pode ser uma representação excessiva também, de modo que os estados maiores não tenham poder discricionário excessivo em relação aos demais, e, ao mesmo tempo, a eficiência legislativa também é uma questão que não necessariamente passa só pelo número de representantes eleitos, mas ela é um debate institucional mais profundo. Muito bem. Renato, nós temos aí imagens do plenário da Câmara dos Deputados, aí o deputado federal e presidente eleito Jair Bolsonaro voltando à Câmara dos Deputados depois da eleição de 28 de outubro, do segundo turno, em que foi escolhido pela maioria da população o novo presidente a tomar posse no dia 1º de janeiro, neste mesmo plenário, 1º de janeiro de 2019. Então, dentro de mais alguns instantes, terá início, então, a sessão solene em comemoração aos 30 anos da Carta Magna de 1988. O presidente eleito acenando aí aos seus colegas de Câmara dos Deputados. E dentro de mais alguns instantes, portanto, terá início a sessão solene do Congresso Nacional.
Sobre essa questão, Renato, muitos costumam fazer uma comparação, né, quanto é que vale um deputado em São Paulo e em Roraima, que é um dos estados com menor população. Mas a questão política é mais complexa, né? Não é só uma questão de quantidade de eleitores, né? Exato. Porque se a gente observar, também é um dado importante a gente lembrar nesse momento, que todos os sistemas políticos do mundo, eles nenhum tem uma representação precisa. Todos têm ajustes. O colégio eleitoral americano, né? Que é um outro sistema. A Califórnia, a Texas tem mais delegados do que os estados menores. Inclusive, e lá é inclusive um sistema diferente, porque é uma eleição indireta lá para o presidente. De todo modo, os colégios eleitorais, e eles são sempre calibrados lá. Eles têm muita autonomia, né? Cada estado tem autonomia, mas, enfim, e os colégios eleitorais, a cada ano, cada eleição, eles podem sofrer alterações também. E os distritos dentro dos estados também sofrem alterações lá. Então, todos os sistemas do mundo, na Europa, na Ásia, nas Américas, todos os sistemas, eles sempre necessitam de constante ajuste, né? A questão é quais ajustes devem ser tomados. Isso tem a ver com quais os objetivos que se tem com isso. Então, a configuração que a gente tem, ela tem esse objetivo de manter a representatividade mais ou menos equitativa dos estados e das populações. Mas, evidentemente, não são as únicas questões a serem levantadas. Outras questões é como que é o acesso, por exemplo, ao próprio mandato também, né? Quer dizer, como é que se funciona o diálogo da população com o mandato parlamentar. Aqui, talvez, a gente dá bastante importância ao presidente da República, e, evidentemente, ele tem grande importância, mas muitas vezes o brasileiro não tem o hábito de acompanhar o parlamentar. Esse é um trabalho fundamental, porque é no parlamento aqui que muitas das leis são, de fato, consolidadas, chegam à sua forma final, não é? Ok. Renato, nós vamos aí, mais uma vez, acompanhar um pouco do que está acontecendo ali no plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que daqui a 55 dias, este mesmo plenário se reunirá para receber o juramento do presidente Jair Bolsonaro. Nós vemos aí também o presidente José Sarney, que era o presidente da República quando da promulgação da Carta Magna de 1988. Ele que já presidiu o Senado e o Congresso em vários mandatos. O plenário, como a gente pode ver, está bem representado, né? Muita gente, muitas autoridades e também a imprensa acompanhando esta sessão solene que envolve todo um aspecto simbólico, né? Não é uma sessão deliberativa, é uma sessão de homenagem, de celebração. Deputado e presidente eleito, Sua Excelência, o senhor Jair Bolsonaro. Convido a todos a, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional que será cantado pelo tenor Jean Silva. Virando Ipiranga as margens plácidas de povo heróico umbrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Presidente eleito Jair Bolsonaro, deputado federal e presidente eleito, a quem também cumprimento pelas eleições e também cumprimento que no último ato de campanha Vossa Excelência estava exatamente com este modelo de Constituição, com esta Constituição à mão e celebrando que, uma vez eleito, iria cumprir como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Antes da ao presidente Michel Temer, eu queria fazer uma consulta ao presidente deputado Jair Bolsonaro, que se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em retornar a essa casa, rever velhos amigos, fazer novas amizades. Estamos aqui num dos centros do poder, juntos, executivo, legislativo, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo e dizer a todos: na topografia existe 3 nortes: o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição.